Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Digitales, ou Digitales. Hoje a gente tem um convidado super riquíssimo em conhecimento, Guilherme Rosi. Inclusive agradeço já desde já sua presença aí. Hoje o nosso programa vai ser um programa bem especial. Não sei qual a imagem que vocês têm de um CFO, mas a imagem que eu tinha era de uma pessoa que não tinha muito conhecimento sobre tecnologias e pessoas. E aí fui surpreso, né, pelo Gui com toda a sua habilidade com pessoas, tecnologias, uma gestão super moderna. E conheço ele há 8 meses mais ou menos, né, Por Gui? aí, um pouquinho mais. E a gente vai ter uma história super bacana aqui para contar, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Cara, tô super feliz de estar aqui, nervoso, emocionado, ansioso, mas enfim, vamos ver se tudo que ele falou aí na introdução é verdade. Espero atender as expectativas aqui, mas vamos que vamos. Não, com certeza vai. E você tem uma baita história para contar pra gente, não tem? Acho que história todo mundo tem para contar, cara. Se ela é uma baita história ou não, vamos ver o que o público vai dizer. A gente roda um poll depois, uma votação. Eu não tenho dúvida, viu, gente? E até, né, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar aqui nas nossas é digitales, porque são histórias digitais. Uhum. Então, queria, né, começar com essa história. Como você começou a sua carreira? Olha, cara, a gente podia ficar algum tempo aqui discutindo sobre isso, então vou resumir bem básico. Parece aquela primeira pergunta de uma entrevista de emprego, né? Conta um pouco aí da tua carreira. Mas, enfim, profissionalmente, então, comecei quando eu tinha uns 17, 18 anos, acho, um pouquinho mais. Mas meu primeiro emprego de verdade, digamos assim, foi na extinta Arthur Andersen, para quem conhece a história aí. Então, era uma das maiores empresas de auditoria do mundo, que se envolveu lá nos Estados Unidos no escândalo da Enron. Isso foi lá em 2001, 2002, se não me engano. Mas, enfim, era alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, era realmente uma das melhores, um dos melhores trampolins, né? Um dos melhores inícios de carreira, você entrar numa dessas, eram Big Fives na época. Foi dali que tudo partiu. Então, esse background financeiro veio desde lá, e a partir daí, toda a minha trajetória sempre foi principalmente em finanças, né? Então, trabalhei em grandes multinacionais, empresas pequenas familiares, uma empresa da minha família, inclusive, empresa do meu pai, diferentes setores. Então, isso foi muito bacana também, uma coisa que eu peguei nessa época da auditoria, que cada semana eu estava alocado em um cliente diferente. Isso, desde aquela época, já me brilhou os olhos assim, falei, cara, que eu tinha alguns colegas ali que entraram na mesma turma e que ficavam alocados num cliente só, sabe? O cara passou 6 meses no Citibank, o outro um ano na Copel. Enquanto isso, eu tinha conhecido 30 empresas, 200 setores diferentes. Então, isso me empolgava bastante. Aí, trabalhei fora bastante tempo. Então, morei muito tempo nos Estados Unidos, no Canadá, na França. Então, tive essas experiências internacionais também. E 5 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, que eu tive acho que esse estalo assim, eu falei, opa, cara, preciso ir para a tecnologia, urgente. Ou vou para esse mundo da tecnologia logo, ou vou ficar para trás. Eu já era um cara que, né, gostava muito, sempre fui muito antenado, mas era o mercado que mais me atraía, assim. Eu sabia que era o futuro. Eu falei, cara, não vou ficar aqui, eu não quero estar num lugar vendendo caneta, né, numa fábrica que faz máquina de lavar roupa. Não, cara, eu quero estar participando dessa transformação toda. Eu quero estar ali na empresa, no business que está realmente transformando o mundo. E aí que eu dei essa guinada programada, né, para o mundo da tecnologia. Isso foi em 2017. E estou aqui até hoje, agora, numa empresa que faz mais ainda o que eu gosto e o que me brilha os olhos, realmente, de estar atuante, ou sendo um dos atores aí principais nessa transformação digital que a gente tem visto. Caramba, caramba, obrigado. Super resumido, mas senão a gente vai ficar aqui, vamos perder todo o nosso tempo aqui. Não, mas a gente tá super tranquilo. E até, né, o pessoal que tá em casa, o que é um CFO? Eu sei, né, obviamente, mas e pra galera que não entende muito bem, o que um CFO faz? Essa pergunta é boa, fácil e difícil. Então, o CFO é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro, no fim das contas. Então, no frigir dos ovos, é a pessoa que é responsável pela saúde financeira da empresa. Vamos resumir assim. Mas o papel do CFO, ao longo dos anos, principalmente dos últimos anos, mudou radicalmente, né? Então, ele saiu de uma função
super operacional para uma função mais estratégica. Deixou de ser aquela visão do bookkeeper, né, do guardião dos livros ali, contabilidade, controladoria e reporte, consolidação, para ser uma pessoa que obrigatoriamente tem que estar muito mais próxima do negócio, tem que entender do negócio, tem que ter real-time data. Então, isso que a gente tem visto ultimamente mudou radicalmente a posição do CFO, da gente ter dados em tempo real, né? Porque isso faz com que o quê? Faz com que o CFO pare de medir valor e passe a gerar valor, ou ajudar a gerar valor. E é um cara que tem além de ele ter às mãos todos os dados financeiros operacionais da empresa, ele tem uma visão multifuncional do negócio como um todo. Então passou a ter um papel estratégico super importante. E é também ele é um grande responsável por comunicar a estratégia da empresa. Então ele tem que ter esse relacionamento com todas as outras áreas, tem que ter uma capacidade de entender e decidir por investir em competências que efetivamente gerem valor para o negócio, no final das contas, e dentro disso também entender como captar esses recursos em áreas que estão sob sua responsabilidade, como TI e pessoas, por exemplo. E com toda a transformação digital que, né, vem ocorrendo nos últimos muitos anos, a mudança que houve no departamento financeiro, né, os executivos de finanças, pessoas trabalhando, mudou muito, muito, muito. Então, ou a gente passava a trazer mais valor para o negócio. Então, isso que eu falo para minha equipe constantemente, né? Vocês têm que estar o mais próximo do negócio possível, porque só assim que vocês vão agregar valor. Se vocês ficarem ali só gerando relatório sobre o passado, que é o que era a função, né? E muitas empresas hoje ainda é isso. Você fecha o mês, você demora 25 dias para gerar o relatório do fechamento do mês passado, e daí todo mundo está vendo um mês depois, a informação já com 60 dias de atraso, você não está agregando valor nenhum. Então, não estou dizendo que todo mundo tem que ter já análise preditiva e preditiva ou um forecast que é feito por automação, machine learning, mas você não pode ser mais o cara que está simplesmente esperando a contabilidade fechar lá para gerar relatóriozinho, tua receita foi tanto. Não, então mudou muito. Então é um cara que hoje está aí responsável por fazer o link, né, de todas essas áreas do negócio. Eu vejo muito dessa maneira. Complexidade absurda. Aumentou bastante. Então, eu digo, você sair daquele modelo que era simplesmente um cara só focado em finanças para uma pessoa que hoje tem que entender absolutamente de todas as áreas do negócio, e você tem que entender, não adianta. Então, eu tenho que entender de cybersecurity, eu tenho que entender de iniciativas ESG, eu tenho que entender de compliance, eu tenho que entender de estratégia, eu tenho que entender de vendas, de go-to-market, de ferramentas de marketing. Você tem que estar. Então, eu estou constantemente em contato com o nosso time de marketing, por exemplo, tentando entender o que eles estão fazendo, que campanhas vocês estão lançando, por quê? Por que a gente está saindo dessa ferramenta para essa aqui? Quais são os indicadores que vocês estão olhando? Mas o que levou vocês a decidir investir mais nessa campanha aqui do que nessa? O que está gerando mais conversão e por quê? Mas como é que você sabe? Se você impactou aqui no Instagram, mas você rodou um Facebook Ads, mas daí você botou R$100 no Google Ads, daí o cara entrou no teu site, você mandou o link do e-mail para o cara, ele clicou no link e não comprou, aí você botou mais R$100 aqui e daí o cara comprou. Qual desses canais onde que foi feita a conversão? Isso me interessa, eu tenho que saber, eu tenho que estar ali para ajudar e para sair dando insight. Então você vê, olha as coisas que eu estou falando aqui, que eu não estou falando para você de receita bruta, de margem operacional, CPV, custo do produto vendido. Não é mais assim que as coisas são vistas. Então, esse cara tem que ter... Você falou que aumentou muito a complexidade. Aumentou, mas a tecnologia ajuda muito também. Então, você tem o suporte da tecnologia e da tua galera, né, cara? Você tem que ter o time certo ali. A complexidade aumenta, você traz gente boa junto com você, e então o pessoal dá conta. Quero te fazer muito uma pergunta difícil. Como você consegue identificar um plano de investimento, por exemplo, um plano de investimento que faz sentido para um que não? Eu acho que isso, para a galera que está assistindo a gente, deve ser uma pergunta bem complexa para você responder, mas uma pergunta ao mesmo tempo muito boa. Eu acho que depende muito do cenário onde você está inserido. Então, vamos pegar... Você pode fazer uma análise, deixar de uma maneira simples, de retorno sobre investimento, né? Então, eu tenho aqui... Vou fazer esse investimento ou esse investimento? Beleza.
números, friamente. Qual dos dois me traz maior retorno sobre o investimento? Ah, esse daqui. Mas comparado com o custo da oportunidade. Esse cara aqui, não, mas eu quero ver o retorno junto com o payback. Esse cara aqui, não, mas você traz esse cara aqui, traz o fluxo de caixa, valor presente líquido. Que eu quero... Então, se é ali puramente que me traz o maior retorno num maior espaço de tempo, comparado com o que eu tenho em relação ao custo de oportunidade, beleza, é uma análise. Mas não é só isso. Né? Então, por isso que eu falo que depende muito do cenário onde você está inserido. Você está numa empresa da velha economia, muito provavelmente vai ser por aí. Esse projeto você vai analisar dessa maneira. Em empresas já da nova economia, você depende muito de teste e resultado. Né? Você tem que estar testando. Então, você não tem aqueles budgets gigantescos, igual as empresas antigas, não, aquela lá, 50 mil linhas, isso está aqui, eu só posso, esse dinheirinho está carimbado para cá. Não, você está ali no ambiente que alguém vem e traz uma ideia. Aí você fala, beleza, está aqui 5 mil reais para você testar. Testou, deu certo, voltou, trouxe resultado. Beleza, porra, está aqui 50 para você testar. Cara, testamos de novo, deu. Beleza, está aqui 500. De novo, deu, porra, está aqui 10 milhões. Pá, botou. É esse projeto que vai levar o dinheiro. Então a gente está nesse outro cenário, digamos assim, das empresas da nova economia, é ali a meritocracia de ideias, todo mundo tendo voz, todo mundo trazendo ideia e execução. E você tem, nessas empresas você tem um direcionamento estratégico, você tem um norte. Então não é que você tem o budget definido com o dinheiro carimbado. Então conforme essas ideias estão chegando, conforme o teu entorno muda, você vai redirecionando na hora. Mas esse projeto aqui dava retorno quando a gente fez o desenho inicial dele. Beleza, cara, mas mudou essa variável. Então não tem apego. Sabe, dropa e vamos para esse lado aqui. Né? Adaptar a estratégia conforme o cenário. Exatamente. Mas até entrando dentro da nova economia, para o pessoal que não entende muito bem ainda, né, não conhece o conceito de nova economia, você poderia falar um pouquinho mais? Cara, eu vou me dar o direito aqui de tentar explicar, mas com a data vênia, né, do Diego Barreto do iFood, que foi quem me trouxe esse conceito, né, é o cara que está, aliás, que está levando esse conceito aí para o Brasil afora. Mas e veja, não é uma questão de bom ou ruim, né? São coisas diferentes. Você pode estar na velha e ser boa, você pode estar na nova e ser boa. Mas a nova economia é esse mundo novo onde uma série de tecnologias convergem para um business, alterando completamente o modelo de gestão, de como se faz o gerenciamento desse negócio. Isso é absolutamente o oposto do que acontecia na velha economia. Né? Então aqui você tem essas tecnologias convergindo, digamos assim, para esse modelo de gestão diferente, e faz com que as empresas alterem completamente a maneira como elas entregam os produtos e os serviços. Então tem uma série de outras características aqui dentro, né, de uma onde você tem meritocracia de ideias, você tem densidade de talentos, você tem colaboração, então coisas que dificilmente você via na outra. Então tem muito mais por trás do conceito, mas basicamente uma ideia inicial é isso. Se você quiser exemplificar, né, você pega empresas da nova economia. Então você pega aí 99, Creditas, eBanks, Olist, iFood, todas essas empresas da nova economia. Empresas da velha economia. As que a gente já conhece, né, os dinossauros aí que sempre existiram, né, os monopólios do Brasil. Só que tem empresas que tentam migrar e algumas têm feito um excelente trabalho. Pega um Magalu da vida, por exemplo, está conseguindo migrar da velha para a nova. Então, ou as empresas percebem imediatamente que isso está acontecendo e que elas precisam efetivamente começar, pelo menos caminhar mais próximo desse outro lado aqui, ou realmente elas vão ficar para trás, porque não é um caminho sem volta, né? Essa é a nova economia. É um caminho Exatamente. sem volta. Não tem volta, cara. Muito legal. E antes da gente ir pro próximo papo, que vai ser basicamente um pouquinho mais sobre o seu lado pessoal, né? Eu só fiquei com uma pequena curiosidade, né? Esse conceito de nova economia foi com o Barreto mesmo, certo? Diego Barreto, que você começou a enxergar esse novo conceito. Cara, eu acho que o conceito já existia, obviamente, né? Mas quem
A primeira pessoa que eu vi falar sobre isso foi ele. Então, quem disseminou o conceito aqui no Brasil fortemente, quem está disseminando fortemente é ele. Mas só para quem não sabe, o Diego Barreto ele é o CFO e VP de estratégia do iFood, né? Ele lançou um livro chamado A Nova Economia, inclusive ano passado, retrasado, passado. Então, foi ele que trouxe isso à tona, digamos assim, às claras, né? E foi o cara que está todo dia ali nas redes sociais postando sobre isso, falando sobre isso, provocando o pessoal. Ele foi um cara que saiu da velha economia para a nova economia. Então, realmente, eu não vejo mais ninguém falando. Não via até pouco tempo atrás, mas ninguém falando da maneira como ele fala. Agora já tem mais gente como eu que estou aqui, sentado aqui há 15 minutos num bate-papo e já falei 10 vezes da nova economia, mas muito do que eu aprendi com ele. E tem uma comunidade já de pessoas levantando a bandeira, por exemplo, da nova economia? Tem. Aqui, na verdade, isso daí já está... Nessa galera, isso aí já está intrínseco, né? Faz parte do DNA deles, não é que tipo, eles não vêm assim, assado. Não, é a maneira como eles sabem trabalhar. Né? É assim que se faz negócio para eles. O que tem acontecido é uma conscientização maior, eu acho, das pessoas em uma elucidação, entenderem que isso existe e o que é. Né? Então, isso tem sido importante também bastante, porque para quem está jovens, principalmente, buscando um primeiro emprego, assim, porque eu sempre falo, cara, veja para onde você está indo. De novo, não tem certo e errado. Tem empresas velha economia que são gigantes, que são empresas com propósito, que são empresas que fazem bem, que têm bens de trabalho maravilhosos. Mas veja o que você quer, porque isso, a hora que você fizer essa escolha, vai te dizer muito do o que você é, quem você é, como você pensa, como que você trabalha, a maneira como você avalia, administra risco. Muita coisa vai mudar nessa tua escolha, porque os dois lados funcionam de maneiras absolutamente diferentes. Então, o legal para mim também, quando comecei a ver um pouco disso, até as métricas são diferentes, né? Quando comecei a me ligar nisso, né, uns tantos anos atrás, que você pega assim, né, a gente tá falando um pouco do trabalho do CFO como era, então você olhava lá, receita, custo, margem, lucro líquido, papapá, era, né, aquele beabazinho, aquele livrinho ali. Porra, daí eu comecei a olhar para as empresas, cara, cohort, churn, CAC, LTV, run rate, burn rate, deu, caraca, cara, o que essa galera tá falando? E era finanças aquilo. E eu, que isso, cara? Aí que eu me desesperei, falei, não, é possível, eu preciso aprender esse negócio urgentemente. O que tá acontecendo desse lado aqui que eu não tô vendo e que ninguém tá falando do lado de cá? Aí que eu fui atrás e comecei a me inteirar desse mundo. Caramba, que interessante. Muito interessante. bacana. Foi os estalos, né? Foi, eu acho que algum deles. Um dos estalos, Irado. E a gente vai mudar agora um pouquinho de assunto, mas até pro pessoal que tá assistindo a gente entender mais quem é o Gui na pessoa mesmo. Uhum. Além do, né, saindo um pouquinho do profissional ali. Cara, no final das contas é muito difícil você separar o CPF do CNPJ, né? Se é uma pessoa só, né? Quando o pessoal fala assim, não, tem que ter work-life balance na tua casa, não sei o que, no trabalho, não sei o que. Cara, você é uma pessoa só, né? Claro, você tem que saber trabalhar isso, né? Mas o Guilherme é um Guilherme só, né? Então, eu sou um cara que sempre fui super privilegiado, né? Desde que eu nasci. Sempre tive uma vida muito boa, mas em compensação, um cara que sempre fui muito consciente desses meus privilégios, né? Então, um cara sempre muito inconformado com muita coisa. Isso, grande parte, né, da construção do meu caráter, isso daí, muito disso eu levo para dentro da empresa. Mas eu, como pessoa, sou um cara normal. Tirando essa parte, que eu gosto muito de estar com a família, amigo, fazer churrasco toda hora, praticar esporte. Pratiquei muito esporte a vida inteira. Inclusive, joguei tênis profissionalmente. Conta até um mais período sobre isso. Do tênis. Então, cara, quando eu jogava tênis no clube, eu sou de Curitiba, né? Morava lá, daí eu morei lá até os 14 anos, eu acho. Então eu jogava tênis no clube ali na frente da minha casa. Começou a ficar sério, jogava Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, não sei o que, viajava o ano inteiro. E quando eu tinha 14 anos, eu falei pro meu pai, preciso morar fora, quero jogar tênis profissional. A melhor academia de tênis do mundo é essa aqui, que é a Nick Bollettieri, né? Isso eu tô falando quando eu tinha 14, eu tenho 43, então faz bastante tempo. Aí, eu não sei se ela ainda deve ser uma das maiores academias do mundo hoje, mas na época ela era a melhor academia de tênis do mundo. Então treinava lá Agassi, Sampras, Peter Korda, Mary Pierce, Ana Kournikova, Martina Hingis, então o Tommy Haas. Então
treinei com muito desse pessoal. O brasileiro André Sá, que é um dos meus grandes ídolos até hoje aí, que foi um role model para mim lá na academia. Quero morar lá, vamos embora. 14 anos, pensa como é que era ir para os Estados Unidos há 30 anos atrás, né? Passaporte caos, visto caos, dinheiro, não tinha cartão de crédito internacional, não existia, não, era sempre, né, aqueles traveler check, telefone para ligar para casa, tinha que comprar aqueles cartão telefônico, o telefone público custava 75? um absurdo. Oi? 75 mais ou menos. Quando foi isso? Já? Não, isso eu tinha 14 anos, foi em 94, né? Eu sou de 79, 94. Então eu fui para lá 14 para 15 anos. Morar na melhor academia de tênis do mundo e era regime militar, tipo exército. Você tinha lá o teu quarto, hora para acordar, hora para comer, o cardápio só aquilo que tinha, hora para se vestir, hora para tomar banho, hora para sair, hora para estar na quadra, hora para correr, hora para militar. Tinha o lights out, tal hora todo mundo apagava a luz, o cara fazia inspeção em todos os quartos, de manhã fazia inspeção de novo para ver se todo mundo tinha arrumado a cama. Cara, se você fizesse besteira, tinha sanção disciplinar, sabe? Fica catando bolinha na academia o dia inteiro. Louco. Caramba. Um bando de criança. Caramba. Né? Mas, cara, foi isso que eu falo. Eu brinco que foi lá que eu aprendi a ser gente de verdade. Né? Realmente, naquele ambiente, há 30 anos atrás, com as coisas como era 30 anos atrás, sem o tanto de tecnologia e facilidade que a gente tem hoje. Eu morando lá sozinho, uma criança dentro de um regime desse, cara, realmente me moldou. Assim. E muita coisa que eu aprendi no esporte que eu trouxe para a vida. Então, era um ambiente de altíssima performance. Não tinha como você não estar dando o teu melhor o tempo todo. Então, era uma competição constante, todos os dias. Eu falei assim, olha, você ganhava, você caía, você ganhava, você caía, você ganhava. Então, era uma competição constante, diária, um nível de performance altíssimo. Mas uma coisa que me gravou muito, que eles falavam lá, e que eu falo até hoje, então, digamos que a gente tivesse lá em 1000 crianças, não lembro quanto era na época. E os caras falavam, ó, vocês 1000 que estão aqui, um vai virar melhor do mundo. Então, a gente não vai... Gostava que eles não estavam lá para vender sonho, né? Um vai virar, os outros, ou dois, os outros não vão virar. Mas uma coisa a gente tem certeza absoluta. A gente vai fazer vocês saírem daqui sendo o melhor que vocês podem ser. Então era o be the best you can be. Isso ficou para mim. Cara, não interessa. Pode ser que eu não chegue lá, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Então é bem isso. Be the best you can be. Essa era a mensagem todo dia. Todo dia a gente ia para os bleachers, para arquibancadas ali antes de começar o treino. Tinha alguém dando uma mensagem, um treinador, e era sempre no final, be the best you can be. Isso para mim virou um mantra até hoje. Então, para mim não tem cabimento você não tentar ser o melhor que você pode ser. Você tem obrigação com você mesmo e com as pessoas que estão ao teu redor de ser o melhor que você pode ser. Então isso marcou. Eu fiquei lá 2 anos e pouco. E quando eu falo que eu joguei tênis profissionalmente, tem alguns conceitos, né? Então, para você ser profissional, você tem que ter ponto na ATP. Eu nunca tive ponto na ATP. Então, eu joguei um nível profissional, joguei torneios de acesso à ATP, então eram os challengers, né? E os torneios satélites, que eram tipo qualifiers para ATP assim, que já davam pontos, mas nunca pontuei. Mas eu cheguei ao ponto de praticar um esporte, ou competir num esporte num nível altamente competitivo. Então isso para mim foi, cara, fundamental na construção de quem eu sou hoje. Foi uma experiência super bacana. Aí quando, acho que uns 10 anos atrás, eu voltei na academia. Caramba. Tava lá passeando na Flórida. Não, acho que eu morava de novo lá em 2010, 2008. E daí eu falei, cara, deixa eu ir lá, porque me trazia muita energia boa, assim. Então, aí fui lá, visitei, encontrei vários treinadores da época, assim, então foi muito legal. Então muito do que eu sou hoje é muito o esporte que me trouxe. Muito dos que a gente fala muito de soft skills hoje, né? Então, disciplina, de lá, trabalho em equipe. Então você fala, pô, mas trabalho em equipe, tênis é um esporte individual. Mas, cara, você tem dupla, você tem Taça Davis, você tem o teu time, preparador físico, treinador, psicólogo, nutricionista, você tem os interclubes. Então, aquilo ali tudo me ajudou nisso. Autoconhecimento, resiliência, que na época eu não sabia o que era antifragilidade, mas para mim é antifragilidade, que realmente você saía de uma situação ruim para voltar melhor ainda. Então, quando você perdia, quando você fazia, você voltava daquilo muito mais forte para a próxima. Então, muito do que eu tenho hoje desse tipo de soft skills, assim, de habilidade socioemocional, veio dessa época lá. Imagino que também, né, uma das maiores coisas foi em relação a pessoas, né? Sem dúvida, porque você está lá sozinho. Então, nossa.
você está sozinho e você tem que ir do dia para a noite e aprender a se relacionar com gente de 150 países. Desde o D0 que você entrou lá, já era estilo militar mesmo? Dia zero. Você chega lá dia zero, você está nesse quarto. Era uma, tipo, uma casinha assim, tinha várias casas, né, no complexo lá. Então, é tipo uma casinha com 2 quartos, 2 banheiros, uma sala, 2 beliches em cada quarto. Então, você entrava lá, tinha umas 7 pessoas, a partir de agora você vive com essas 7 pessoas, uma de cada país do mundo, idades diferentes e tal, e se vira. Caramba! Então, isso é lógico, toda essa habilidade, né, em navegar nesse ambiente ali, então... E eu falo, não, você pensa, cara, 14 anos... Hoje é uma coisa, 14 anos, 30 anos atrás é uma criança, né? É difícil, 14, 15 anos. Mas, enfim, não era só eu, era um monte de criança. Tinha gente até mais velha, até 18 e tal. Mas aí você está ali e desde o D0 você tem que aprender a conviver com quem está ali. Seja, né? Você não tem que virar amigo de todo mundo, mas aprender a conviver. Então, isso realmente também contribuiu muito para... E você fez diversos amigos até hoje, né? Até hoje. Tem muita gente que até hoje, desde essa época lá. Que daí eu fiz high school lá também nessa época, né? Me formei no high school, então tem muitos amigos de high school lá que eu mantenho até hoje. Então, que legal. Bacana. E mudando 100%, como você saiu de esportista para churrasqueiro? Churrasqueiro, né? Mestre churrasqueiro, quem me dera. Lá em casa sempre foi aquela... família tradicional italiana, sabe? De ter a macarronada da avó na sexta-feira tal, e sempre domingo almoço na casa da avó e família e tal. E sempre foi churrasco. Então, todo domingo, juntava todo mundo na casa da minha avó e normalmente meu pai é que fazia o churrasco. Isso desde que eu nasci. E foi indo. E eu sempre gostei muito do ambiente do churrasco, né? Então, dificilmente você está no churrasco que tem um filho da mãe do outro lado, sabe? Sempre tem gente que está ali se divertindo, né? Sempre é um ambiente bacana. E aquilo me atraía muito. A gente tinha uma casa muito bacana lá da minha avó. E eu comecei a fazer muito churrasco para os meus amigos. Daí o pessoal da faculdade, todas as festas da faculdade eram lá. Então o churrasco eu sempre usei como uma maneira de trazer gente para perto, agregar e tal. E aqui, depois que eu mudei para São Paulo, aqui em São Paulo uns 6, 8 anos, não, 2014, vamos botar uns 8, 10 anos, eu comecei a me interessar mais. E o movimento das carnes do churrasco aqui em São Paulo começou a crescer com churrascada, com debete, com criação de gado, com não sei o quê. E eu me aproximei muito desse pessoal. E eu sempre fui um cara muito obsessivo por conhecimento, assim, né? Então, se eu casqueto com uma coisa, eu quero entender. Então, aí carne foi um negócio que eu falei, não, mas agora eu quero entender. Como é que funciona? Por que o marmoreio é assim? Por que essa... Ah, põe sal antes, põe sal depois. Não, mas por quê? Qual é a reação química que acontece? Deixa eu ver, quem que diz isso? Quem que tá... Aí, fiz numa viagem dessa que eu fiz, 2017, acho que eu fiz uma barbecue trip no Texas. Fiquei um mês lá, peguei um carro e fui Texas inteiro sozinho, parando em cada barbecue joint, fazenda, rancho, açougue, não sei o que, tal. E parei uns 5 dias numa universidade lá no Texas, não era Caltech, já vou lembrar o nome. Mas enfim, aí fiz uma aula, um módulo lá de Meat Science. Então, a ciência da carne por 4 dias. Para daí realmente entender tudo da ciência por trás daquilo ali. Então, por isso que eu me aproximei tanto assim, né? Me aproximei desse pessoal dos festivais, dos criadores e tal, que virei muito amigo do Debate, inclusive. E participei de muitos desses festivais, ajudei a trazer gente de fora, né? Grandes nomes de fora para fazer churrasco aqui. Mas foi sempre um hobby, nunca... Por mais que durante um período parecesse que foi quase que profissional, porque de tanto que eu fazia, tanto que eu estava envolvido. Mas isso foi até nascer o meu primeiro filho, né? Depois, então, assim, era churrasco 4 vezes por semana. Depois que nasce o primeiro filho, uma vez a cada 2 meses. E olha que... Oi? Foi quantos anos você foi pai pela primeira vez? Eu fui pai com 39, né? 38. 39. Meu filho tem 4,5, vai fazer 5, 38. Idade boa, hein? 38. Então, até lá era churrasco todo dia. Aí depois complicou um pouco mais. Não, faz parte. E, Gui, uma coisa que eu sei... Aliás, acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, a gente já falou sobre livros, né? Uhum. Você já leu quantos livros? Eu lembro que era um número que eu falava, nossa, como assim? Cara, muitas centenas. Eu lembro que era muitos. Era muitos. Não, são centenas mesmo, é muita coisa. Quanto a leitura ajudou você, né, na sua carreira, na sua vida mesmo? Cara, muito. Então, leitura é fundamental. Cara, é fundamental. Eu não conheço uma pessoa, cara, que não seja assim
dessas pessoas sensacionais, né? Que você quer estar junto, você quer passar tempo, você quer discutir. Pessoas inteligentíssimas, tal, que não tenham lido assim ensandecidamente. Todo mundo, cara, que eu conheço, que eu passo a admirar, que não sei o que tá, você vai ver a pessoa é uma máquina de leitura desde sempre. Então lá em casa sempre foi muito forte, principalmente minha mãe e minha irmã, liam muito. E eu, pequeno, não tinha esse interesse todo. Não. Eu lembro da minha irmã lendo a coleção inteira de Monteiro Lobato 3 vezes seguida, e eu não chegava perto do livro. Então eu demorei para pegar o hábito. Mas hoje eu não consigo passar um dia sem ler um livro. Então, todas as pessoas com quem eu passo tempo, né, com quem eu socializo e tal, enfim, todas elas leem muitíssimo. Todas as pessoas interessantes, ou mais interessantes, leem muitíssimo. Tem uma frase legal até do Charlie Munger, que é um dos maiores investidores do mundo, que é o parceiro do Warren Buffett, né, que ele fala justamente isso, cara. Eu não conheci uma pessoa sábia, né, que não tivesse lido sem parar a vida inteira. Então, todas as pessoas interessantes e sábias são pessoas que realmente não param de ler. Então, não tem como não ler. Cara, você tem muito conhecimento ali. Então, as pessoas começam a achar um monte de bloqueio e desculpa para não ler e tal. E falam assim, eu leio todos, eu vou lendo, acho que desde 2018, acho que eu faço isso, eu vou lendo e coloco no Instagram, nos storyzinhos ali, nos destaques, né? Vou separando por quarter ali. E a pessoa fala, o que adianta ler tudo isso se não executa? Sabe, na cabeça... Cara, se eu quiser ler sobre jardinagem sem ter um jardim em casa, cara, me deixa ler, meu. É conhecimento, eu quero saber, eu quero aprender. Eu não necessariamente preciso ler sobre uma ferramenta de gestão e aplicá-la no dia seguinte. Não é para isso que eu estou lendo. Tem vezes que sim. Eu quero... o que você está estudando agora? Eu quero aprender sobre ética. Vou estudar ética porque eu preciso desse conhecimento agora. Então, está aqui o meu plano de ação, esses são os conteúdos. Que eu preciso botar em prática é uma coisa. Agora, se é só por adquirir o conhecimento, por curiosidade, você lê o que você quer. Então, falar, você está lendo, mas não está executando. Você está lendo porque é uma espécie de social approval, sabe? Você ter aprovação, não sei que você está lendo os livros da moda, que todo mundo está lendo. Então, tem gente que começa a ler um pouco, chega no livro, engata ali, putz, não está muito legal, para de ler, por causa disso, para de ler at all. Tipo, não, cara, larga aquele livro e pega outro. A pessoa fica naquele, não, esse aqui tá chato, para enquanto eu não tenha vergonha de não terminar um livro. E tá tudo bem. Não, exato. Cara, isso aqui não me capturou, não entendi, sei lá. E troca. Mas não para, cara. Sei lá, 10 páginas por dia você tem que ler, 10 páginas por dia você tem que ler. E eu realmente leio bastante coisa, porque eu escuto muito audiobook. Então, se você pensar assim, todos os dias, 7 dias da semana, tem 1 hora de academia. 5 dias da semana, tem 1 hora de trânsito. Cara, é um livro na semana. É verdade. Fácil. Então, não é que eu tô me esforçando, me matando para ler, Não, cara. E conforme... O legal é que conforme eu fui... Quando eu comecei a postar essas coisas e tal, eu comecei a criar uma comunidade diferente ali de amigos, conhecidos, interessados, que começavam a ver, porra, eu já li esse daí, bacana, tal coisa. Você já leu esse aqui? Porra, eu vi que você gostou desse, que tal lê esse? E você começa a criar uma conexão diferente ali. E é claro que eu não decoro todos os livros, não tenho tudo na minha cabeça. Apesar de eu achar que eu tenho uma capacidade de retenção boa, eu não estou lendo aqueles livros ali para memorizar e ficar para sempre na cabeça. Então, volta e meia eu vou lá, eu estou lendo um livro, tem um conceito, um tema qualquer, que eu falo, putz, eu acho que eu já li algo parecido em outro lugar. Vou lá, acho outro cara, pum, pego, mas eu não lembro qual foi o quote ali exatamente que o cara falou, quem é o autor, não. Até porque esse não é o objetivo, não. De jeito nenhum. Então tem uma frase muito bacana, não sei se vou lembrar exatamente como que é, mas é do Naval Ravikant, que é um dos maiores investidores lá do Vale do Silício, que ele fala assim, de alguma maneira o conhecimento ele é absorvido nos fios da tapeçaria da psique e ele se tece ali dentro. Então, cara, eu vou lendo. E aquilo vai, de alguma maneira, tá sendo armazenado lá dentro. Então, pode ser que eu esqueça um monte de coisa e tal, mas ele tá formando aquilo ali. E ele vai se tecendo ali dentro. Eles vão se conectando. Por isso que eu digo, volta e meia eu leio um negócio e cara, eu já vi algo parecido.
vou atrás de uma pessoa que tenha lido também. Cara, eu acabei de ler esse troço aqui, lembra naquele que você leu? O que você acha? Aí você começa a debater, começa a criar conhecimento novo. É muito bacana, cara. Então, é um negócio que realmente eu não consigo ficar sem. E é sagrado, é meta de leitura. Não posso ficar sem ler. Tanto você não pode ficar para trás. E até entrando nessa questão dos livros, né? Qual foram os mais marcantes? A gente sempre usa colinha, se você quiser usar. Não, mas livro não preciso de cola, acho. Profissionalmente, eu diria que... Cara, um dos que eu considero uma grande bíblia, assim, é o Principles, né? O Princípios do Ray Dalio. Livro difícil, hein? Cara, mas é difícil, mas, cara, esse é uma bíblia. Esse tem que ler. Então, esse me marcou muito profissionalmente. E daí, nessa esteira, tem uns recentes que me marcaram bastante, que são os da Netflix, né? Que é No Rules, que acho que é regra e não ter regras em português. That Will Never Work, que é também da Netflix. Radical Candor. Então, mas todos esses muito na mesma pegada, que é da maneira como eu trabalho hoje, dessa transparência radical, absoluta, compartilhamento de informações e tal. E nessa pegada também de eu ir um pouco, né, para entender esse mundo da nova economia e tal. Você pega da ideia ao bilhão, The Lean Startup, Zero to One, como é que chama outra? High Potential, acho que eu tenho na colinha aqui, Growth Handbook, negócio assim. Mas tem vários que me despertaram para essa questão desse mundo das startups, como funciona e tal. E daí, pessoalmente, tem outros também que eu gosto muito. Então, eu digo meus quatro preferidos hoje, assim, digamos que são Princípios do Ray Dalio, o Enlightenment Now, o Antifrágil, do Nassim Taleb, e o Atlas Shrugged, que é a Revolta de Atlas. Então, esses quatro eu gosto muitíssimo. E tem um que eu acho fabuloso, que daí sai dessa história de gestão e tal, que é mais para uma história de superação. O pessoal, acho que se não me engano, é classificado como o maior feito de um homem até hoje, que é o Endurance, que é a história do Shackleton, que é o livro predileto do Benchimol. Foi assim que eu descobri. Uma vez, sei lá, no Instagram o Benchimol postou, e eu comecei a ler, e esse livro é fantástico, uma história de superação assim inacreditável. Então esse vale muito a pena ler. Em inglês é Endurance, e eu acho que em português é A Incrível Viagem de Shackleton. Shackleton era o nome do comandante do navio. Eu acho que é isso, mas se não é algo muito parecido com isso. Então, cara, livro eu tenho uns 500 aqui para ir discursando. Mas... o Principles eu li, achei bem complexo a primeira leitura. Quero ler de novo para entender cada vez melhor os conceitos, mas eu li um outro dele que é o Principles of Life. Esse eu não li. Esse me fez chorar, assim, porque o nível que você começa a compreender um pouco a vida, como né, é possível conduzir ela, onde você quer chegar, foi bem marcante, assim. Mas é que, entendi, é que é o Principles, que ele vem tem o grandão que tem tudo, que é o que eu tenho, tá? Você falando que daí ele separa em livros menores os Principles, tá? Uhum. Tem o Principle of Finance também, ele começa a dividir, né? Mas é muito bacana. Finance... ele é um dos grandes pensadores modernos. Quando você construiu a sua visão de intraempreendedor? Intraempreendedor. Porque cara, eu isso acho que... é um negócio que eu não sabia, mas depois que a gente começou a ficar cada vez mais próximo, eu falei, caraca, como assim? Cara, eu acho que a visão de intraempreendedor sempre existiu para mim. Eu sempre fui um cara muito inconformado, né? Aqui estamos falando corporativamente, né? Muito inconformado, muito teimoso, muito desobediente, um cara que incentivava o conflito, muito desafiador. Então, eu não aceitava nada do status quo, né? Então, isso que tem muito das empresas da velha economia, né? Isso aqui é assim porque é assim. Isso aqui é assim porque o cara está aqui há 30 anos faz assim e ele diz que é o melhor jeito e pronto. Esse formulário você tem que preencher 14 vias com papel carbono atrás porque tem que ir para... Tudo aquilo ali me deixava maluco, né? Quando comecei a trabalhar, aquelas folhas desse tamanho, cheio de quadradinho, que você tinha que fazer razonete, débito, crédito, não sei. E põe nessa pastinha, e põe nessa, e põe...
aquilo me deixava absolutamente revoltado. E maneira de gestão, inclusive, modelo de gestão, que desde aquela época eu já percebia que não... Eu falava assim, cara, se eu... Isso eu com 17 anos, 18, sei lá, trabalhando. Eu falei, se eu estivesse no lugar desse cara, fazendo a gestão dessa equipe, eu nunca ia falar desse jeito. Eu não ia, eram coisas que eram muito naturais para mim. Então, eu acho que o espírito sempre existiu. Começar a conseguir colocar em prática, aí eu acho que demorou. E também vou insistir aqui, mas de encontro à maneira como essas empresas trabalhavam. Porque essas empresas da velha economia, elas não davam voz. Você não tinha voz, você não tinha espaço. Era hierarquizado. Não, você não fala. Você fala com o teu supervisor, que fala com o coordenador, que fala com o gerente, que fala com não sei quem. Não existia a possibilidade, como tem hoje, de qualquer pessoa ter voz dentro de uma empresa. Qualquer pessoa ter a possibilidade de pegar um telefone e escancarar a visão dela para o mundo inteiro. Era muito mais difícil você conseguir expor as tuas ideias e ser ouvido, né, por quem efetivamente pudesse executá-las. E hoje isso é completamente diferente. Pelo menos deveria ser diferente, né? Assim, isso que a gente tenta fazer dentro das nossas empresas. Dar a possibilidade para que qualquer pessoa que tenha uma ideia, colocar a ideia na mesa e, se for interessante, partir para a execução imediata. Que é o que a gente chama aí, o Ray Dalio, inclusive, falava muito de que é a meritocracia de ideias. E não é só ambiente meritocrático. Não, cara, não é isso. É meritocracia de ideia. A pessoa tem ideia, bota na mesa, vale a pena, vamos executar. Então, a partir do momento que você faz esse shift de mindset e começa a trabalhar nessa questão da meritocracia de ideias, muda completamente. Porque daí você tem um leque, cara, você multiplica a quantidade de possibilidades que você tem. E você dando voz para todas as pessoas da organização, a chance de aparecer alguma coisa interessante ali e delas começarem a empreender é gigantesca. Então, por isso que quando eu falei lá escolha bem onde você vai trabalhar, porque isso vai te moldar no final das contas. Então, se você estiver num ambiente aqui que não te proporciona esse tipo de liberdade, isso vai te frustrar. Então, é melhor que você esteja no ambiente que você consiga. E uma pergunta que eu acho que entra muito bem aqui, que é o primeiro projeto de intraempreendedorismo que eu vi você fazendo foi um negócio que, para mim, eu fiquei muito contente quando eu vi. Foi o primeiro pagamento de bônus em cripto. Uhum. Isso, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu... Porque era um assunto que você estava estudando, você estava... Né, eu lembro que você estudou durante um tempo. E com um zilhão de coisas para fazer, mesmo assim, você foi lá e comprovou sua tese. Que mais projetos você tem de empreendedorismo bacana igual esse? Cara, bastante coisa, porque para mim, né, o intraempreendedorismo é um negócio que é diário. Né? Então, todo dia a gente está fazendo alguma coisa. Então, posso dar exemplos como o pagamento de cripto, da gente ter criado produtos, feito spin-off de produtos de unidades dentro da empresa, modelos de gestão, frameworks de gestão, automação, a maneira como políticas eram né, apresentadas para as pessoas. Várias açõezinhas, desde ações pequenas até ações transformadoras, mas que é um negócio que faz parte de você, entendeu? Todo dia você tá pensando e você está fazendo coisa nova. Então, eu tento empreender ou intraempreender todos os dias. Então, o que eu falo pro meu time lá é o seguinte: todos os dias você está trabalhando, começou a trabalhar o dia, tudo que você for fazer, absolutamente tudo. Vou mandar um e-mail, vou fazer esse pagamento, vou fazer essa planilha. Cara, se pergunte por que você está fazendo. Tudo que é daí, porque empreender é o quê? É você buscar solução. Né? Intraempreender é você buscar solução dentro da empresa. Nem todo mundo é empreendedor. Né? O que a gente busca é o perfil empreendedor. Então, eu não sou empreendedor no sentido de eu ter o meu negócio, criar o meu negócio, fundar o meu negócio. Mas eu sou um empreendedor dentro da empresa, um intraempreendedor. Então, é o perfil que a gente quer. Então, eu quero dentro do meu time
que todos tenham esse perfil de empreendedor. É a pessoa que vai chegar todos os dias e vai questionar absolutamente tudo que ela está fazendo. Então, fala, você está fazendo essa planilha, para que você está fazendo? Para quem? A pessoa está vendo, a informação é importante, a gente está tomando alguma decisão com isso. Qual foi a última vez que você perguntou para a pessoa se isso aqui estava fazendo sentido para ela ou não? Ah, mas era assim. Não, cara. Então, dá para eliminar? Elimina. Esse é o framework que eu passo para ela. Depois de você questionar absolutamente todas as coisas que você faz todos os dias. Dá para eliminar isso que estou fazendo? Dá, maravilhoso. Tira. E eu tive um exemplo disso hoje, inclusive, antes de vir para cá, no último call que eu fiz antes de vir para cá hoje. Elimina. Dá para simplificar? Simplifica. Dá para automatizar? Automatiza. Então, tudo isso aqui são ações de empreendedorismo. Tudo, qualquer alteração que você fizer para melhorar o dia a dia, para aumentar ali, dar ganho de eficiência na operação, você está intraempreendendo. Só que você tem que ter esse mindset dentro do time. Então, as pessoas têm que ter esse perfil. Tem umas que não tem, que você provoca, elas conseguem, mas o que a gente quer desde o começo é pessoas que estejam ali questionando absolutamente tudo desde o começo e buscando soluções nem seja dentro do pedacinho que ela está ali, mas que melhore. E a hora que você tem isso instilled, né, tipo, já penetrado na galera, cara, então todo dia tem um exemplo de coisa nova surgindo. Então, E pode parecer meio repetitivo, mas como você... O estalo mesmo. O estalo, onde foi que você falou, putz, a partir desse momento eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Estalo. E aí começou a seguir um novo caminho, né? Cara, eu acho que assim, o estalo foi uns 6 anos atrás. Acho que, sei lá, 2016, por aí. Foi quando eu comecei a perceber essa mudança. Tardiamente, percebi muito tardiamente. Tava meio alienadão. Eu falei, cara, alguma coisa está estranha. O que está acontecendo aqui? Está começando a surgir um mundo de unicórnio, essas empresas trabalham tudo diferente. Eu estou vendo aqui uma movimentação que agora finanças faz isso, tem umas ferramentas que automatizam não sei o que lá. Tem ferramentas de visualização de dados que não é mais o Excel, a galera está usando aqui agora Power BI, Click, Tableau, não sei o que. Deixa eu fazer um cursinho de Power BI aqui, deixa eu ver qual que é. Comecei a perceber. Então, acho que o estalo foi aí. Eu falei, opa, está mudando. Aí, eu falei, preciso entender o que está mudando. Então, entendi. O departamento de finanças está mudando, o profissional de finanças está mudando, o executivo de finanças está mudando, a interação de finanças com o resto da empresa está mudando. Tantos por cento das atividades de finanças serão automatizadas nos próximos tantos anos nesse volume. Falei, cara, ou me mexo ou estou fora. Preciso me atualizar muito rapidamente. Então, acho que o estalo foi daí que eu comecei a estudar. Fui estudar Power BI, fiz curso de programação, fiz curso de Python, fiz curso de R voltado a finanças, fiz curso de SQL. E, para mim, há 6 anos atrás, como eu estava ainda meio alienadão, eu falei, cara, ninguém está fazendo isso. Né? Não estou vendo nenhum diretor financeiro, head de finanças fazer. E eu estava vendo o pessoal mais novo do meu time, esse pessoal vinha com isso de fábrica já. Né? Quando eu fiz faculdade, eu tinha aula de informática que era para aprender a abrir o Word e tal. A internet tinha acabado de aparecer lá em 96. Olha aqui o AOL que se abre e vai buscar a figurinha. E eu vendo essa galera chegando no meu time já programando. Eu falei, cara, daqui a pouco eu não consigo nem falar com esse pessoal. Sou um absoluto analfabeto. Então comecei a estudar. Então eu sabia que eu não ia ser um programador, desenvolvedor, mas eu não podia ser analfabeto. Então deixa eu entender como é que é. Aí para isso que eu fiz esses cursos, né? Comecei a fazer, falei, beleza, sei modelar um banco de dados, sei como é que funciona a programação, tal, não sei o que. Agora o que mais que precisa? O que mais está acontecendo? Então acho que o estalo foi esse. Eu percebi como é. Mas aí acho que o ponto de inflexão mesmo, assim, que cara, me virou a chave completamente, que foi a minha primeira conversa com o Diego Barreto. Foi quando eu conheci o Diego. Que eu comecei atrás da informação. Eu falei, nessa época eu estava como head de finanças de uma empresa de tecnologia já. E falei, cara, o que precisa para ser um CFO? O novo CFO. Aí tinha lá um curso chamado O Novo CFO. Aí eu fui atrás, tá, e era gratuito, um dia, sei lá, uma palestra. Fui lá, não conhecia nenhum dos palestrantes, mas a grade ali, o conteúdo programático me pareceu interessante. Aí fui lá, Diego Barreto, tal, CFO do iFood. E esse cara começou a falar. Cara, mas foi transformador. Ele começou a falar
Aí, tipo, guardadas as devidas proporções e, obviamente, sem querer, né, parecer que sem nenhum grau de prepotência ou arrogância, ele começou a falar e eu falei assim, cara, se o meu time tivesse aqui, eles iam achar que tinha sido combinado. Porque tudo que esse cara tá falando era o que eu acreditava e era o que eu falava. E o cara, não é possível, tipo, alguma coisa estranha tá acontecendo. Só que a diferença é que o cara tinha já concatenado esse conhecimento, tinha feito a curadoria já de tudo isso, consubstanciado em pesquisa e muito mais que isso, ele já tinha vivido, estava vivendo isso. Para mim era uma abstração. Mas eu vi que eu falei, cara, tô no caminho certo, porque é assim que eu penso, é isso que eu quero, é assim que eu atuo com meus times, com minhas equipes, é isso que eu busco, é assim que eu quero mudar o mundo, esse é o propósito, tal, tal, tal. Então aquele papo com ele foi muito esclarecedor. Aí, então acho que o ponto de inflexão foi esse. Acabou a palestra, eu fui lá falar com ele. Falei, Diego, porra, não sei o que, bacana, papapá. Fui pra casa, dormi, cara, assustado. Fui lá, Assustado. mandei. Acho que essa é a palavra, porque foi transformador. E já falei isso pra ele. Mandei uma mensagem no direct do Instagram pra ele no dia seguinte. Cara, tô pensando no que você falou, não sei o que. Tem muito a ver com o que eu tenho estudado e lido, a cultura do Netflix, não sei o que tal. Na época tinha aquele credo do Netflix, sabe? Acho que as políticas deles que eles publicam e tal. Sim. Muitas das coisas que o Diego falou estavam lá. Tal. Aí, cara, pra minha surpresa, isso, né? Sei lá, 2018, sei lá quando. O Diego me respondeu, cara, passa lá no iFood e bater um papo. Muito interessante a tua colocação e tal. Fui lá no iFood e conversei com ele. E aí, nesse papo, daí sim, foi mais direto. Falei, Diego, o que eu tenho que fazer, cara? O que eu preciso entender programação? Preciso entender inteligência artificial? Qual é a jogada? E aí ele me deu uma aula ali sobre nova economia e as tendências, tudo que estava acontecendo no mercado e como é que eles atuavam, a equipe dele, tudo que estava, né, a equipe estava ali respondendo para ele de finanças, estratégia, gestão, risco, compliance, tal. Como é que eles trabalhavam, que tipo de coisa que eles faziam, como é que ele fazia essa gestão toda, tal. Então, aquilo ali para mim foi transformador. Por aquele ponto eu falei, cara, beleza, entendi, é esse o caminho. E daí que eu comecei a trilhar por aí, né, entender e buscar essas pessoas que me agregassem. Então ele foi um grande mentor, né, tem sido, mas realmente foi um dia assim super marcante. Conforme ele ia falando, eu falava, cara, sou eu. Então muitas das coisas, e eu comecei a perceber que um dos estalos também, antes do ponto de inflexão, que a maneira como eu atuava nas empresas chamava atenção. Mas, para mim, numas idiotices, coisas que eram super naturais para mim, sabe? Cheguei lá na empresa, diretor de finanças, não sei o quê, uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, né, um dos maiores players. Chegamos lá, aquele escritório grandão, 300 pessoas, não sei o quê, tá ali tua sala. Deu, que sala, meu? Não, a tua sala, aquela salinha fechada, né, vidro, tal, não sei o quê, bicho, velha economia. Deu, não, meu, cadê o time de finanças? Tá ali. Eu falei, não, tá, tinha umas baias assim, open space. Eu falei, não, é ali que eu vou sentar. Então, esse tipo de coisa chamava atenção. E para mim, cara, não é possível que essas coisas... Sabe, coisa desde mandar e-mail sem... Tipo, não tem assinatura no e-mail, diretor financeiro, isso aqui. Não, então, várias bobagens e temas relacionados à diversidade e inclusão, conduta antidiscriminatória e tal. Coisa que, cara, que tá no teu sangue. E daí, quando você vê que isso começa a chamar atenção, você fala, putz, cara, tem alguma coisa aí. Alguma coisa tá errada. E quando eu fui lá falar com ele e vi aquela naturalidade com que ele tratava o assunto, eu falei, caraca, cara, lá onde eles vivem é assim, né? Não tem comitêzinho disso, comitêzinho... Porra, as coisas estão ali já no DNA. Então, cara, eu perguntei para ele qual era o caminho, né? E ele me sugeriu, nessa conversa lá no iFood, ele falou assim, cara, vai mentorar startup. Ele falou, vai ser mentor de startup. Você precisa entender como é que essa galera pensa, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham, como é que eles veem o mundo. Vai lá. E você vai lá e, obviamente, você vai lá de graça, lógico, né? Você não está cobrando nada, você está indo lá para aprender. Aí você vai lá, a galera, olha, caraca, o cara tá vendo... Não, meu, tô vindo aqui para assistir uma aula, no final das contas, né? Então, e a mesma coisa até quando a gente se conheceu, né, no final do ano passado, eu falei, meu Deus, cara,
cada contato é um aprendizado, que é uma geração diferente, uma maneira de pensar completamente diferente, maneira de ver o mundo completamente diferente, e aquilo só me agregava. Então, quando comecei a trilhar esse caminho, essa galera foi quem me impulsionou. É uma troca, né? Cara, perfeito. Eu me alavanquei nessa galera, em termos de conhecimento. Assim, eu falei, meu Deus, cara, tem um mundo aqui que eu realmente desconhecia. Por mais que eu achasse que sabia, que eu estudava, não, é bem diferente. Daí eu fiz questão de me aproximar o máximo possível para aprender o máximo possível. E foi por aí que... Esse foi, tipo, o maior case de aprendizagem que você passou? Acho que um dos grandes cases, cara. Um dos grandes? De aprendizagem. Porque realmente esse foi game changer mesmo. Foi um negócio que me abriu para um mundo que eu não sabia que existia. Então, em termos de aprendizagem, que foi assim, eu sentar numa classe, assim, e foi isso, cara. Cada conversa com uma startup dessas era, meu Deus, cara, cabeça maquinando assim, que coisa diferente, coisa maluca. Então, aquilo ali foi fantástico, acho que contribuiu muitíssimo para... Então, a gente ainda está hoje, eu estou hoje, né, como CFO, de uma empresa que tem muito ainda da velha economia, tem ainda muito das coisas antigas e das burocracias e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que nesses 3 anos que eu estou lá, eu transformei muito da empresa nesse sentido, de ir virando a chavinha e mudando o mindset, mudando o modelo de gestão, mudando a ferramenta, mudando a maneira como as pessoas pensam, os processos, né? O velho exemplo que a gente fala sempre, vocês já devem ter ouvido isso 500 vezes, quem está escutando também, que é o exemplo da política de reembolso de despesa, né? Sim. Tipo, cara, então nas 2 últimas empresas que eu trabalhei foi a mesma coisa. Então na que eu estava antes, que é esse, né, um dos maiores players mundiais de TI, que eu cheguei lá e me pediram para reescrever a política de desembolso lá, de despesa, de reembolso. Eu falei, não vou escrever. E eu lembro que nessa época, isso foi 2016, 2017, eu acho, eu tinha acabado de ler o credo lá do Netflix e tal. E tinha lá, qual é a política de reembolso? Act on Netflix's best interest. É isso, tinha 5 palavras a política. Então, faça o que for melhor para a empresa. É isso. Então, agora, se alguém me vem com essa história de... Eu falei, não existe isso, cara. Então, você vai lá e você gasta o que você tem que gastar dentro da razoabilidade, e se o cara fizer errado uma vez, você conversa com ele, 2 vezes você manda embora. E acabou. Teu problema não é a política, teu problema é na contratação daí. Então, é outra coisa. Então, esse é só um exemplo de uma série de mudanças que a gente vem performando, né, na empresa, para ir aos poucos, na medida do possível, virar para esse mindset diferente aqui da nova economia, o que a gente conseguir. Claro que tem muita coisa ainda muito engessada, de empresa listada, grande e tal, mas bastante coisa a gente já conseguiu mudar. Isso me deixa bem feliz. Que legal. E não sei se você pode falar sobre um case que não deu certo. Pô, cara, case que não deu certo tem um monte. Esse geralmente é o que mais tem, né? Esse é o que mais tem, cara. Então, esse também tem todo dia. Da mesma maneira que eu te falei que tem inovação todo dia, case que não deu certo tem todo dia. Então, cara, são inúmeros exemplos. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, para não chatear a galera, para você ver como isso é um negócio que faz parte de mim também muito, né? Toda vez que a gente tem esses town halls ou conversas, né, de apresentação de resultado do time e tal, então você, assim, sempre começo com as principais burradas que eu fiz, seja no período anterior. Se a gente está falando do quarter, do ano, então, ó, esse quarter, o que eu fiz errado? Eu, Guilherme. Pá. Sempre começo por isso. Então, e é natural, você tem que deixar claríssimo que você erra e que você faz bobagem. E você tem que assumir o erro. Então, tem outro livro maravilhoso que eu não comentei lá, que chama-se Extreme Ownership, do Jocko Willink, que era um Navy SEAL, né? Então, o cara fala muito disso, de você assumir a responsabilidade. Foi teu time que errou, a pessoa que não sei o quê. Não, cara, é você. Você é responsável por aquele time, você errou, a responsabilidade é tua. Você que deveria ter atuado. Então, você traz isso para a mesa, você mostra para todo mundo ali que você tem accountability, que você sabe que você errou, que você consertou, e você promove essa cultura do erro. As pessoas têm que se sentir à vontade para errar, elas têm que saber que é permitido errar.
Você pode errar, você tem que errar, então você tem que prover ali um ambiente que aceite qualquer tipo de erro, mas uma vez, né? Lógico. Então você erra, mas não vai fazer a mesma coisa. Mas é que você tem que permitir que as pessoas testem. Se você não deixar a pessoa à vontade para errar, ela não vai querer testar. Aí não vai mudar nunca. Então você vai dizer, vou mudar isso. Não, cara, se eu mudar isso, eu errar. Não, cara, errou. E eu sempre falo para o pessoal, cara, se você errar, se você fizer a maior idiotice da tua vida, qual vai ser o impacto? Ninguém vai morrer, vamos perder um dia de não sei o que lá, o faturamento aqui não saiu, tanto de investimento perdeu. Mas se isso estiver nos levando para um futuro melhor, então faça. Então você tem que deixar todo mundo super confortável para poder aprender, testar, errar, voltar atrás, fazer todas essas iterações e isso vai se levando para cima. Então, por isso que eu sempre falo, tudo que eu erro tá na cara todo mundo, na hora, posto, tem a ferramenta interna lá de comunicação da empresa no Workplace lá, faço uma borrada, vou lá e posto, cara, ó, fiz isso, erramos aqui, errei aqui, ali, o impacto foi esse, aprendi tal coisa, vida que segue. Então, você dá visibilidade para todo mundo disso daí, para as pessoas sentirem, porra, beleza, cara, então aqui a gente não tem retaliação, né? Eu posso efetivamente testar, mas aquela história. Erra e aprende e não erra de novo a mesma coisa. A pior coisa é a galera que erra e não admite que tá errado, não entende o porquê errou e nem o pra que errou, e não sabe, né? Deu erro, não valeu a pena. Exato, né? Exato, foi só um erro. Só deu prejuízo, não trouxe aprendizado. Esse caminho é um caminho bem complexo, quando você não consegue aprender com seus próprios erros. Se tem uma coisa que eu aprendi muito nesse mundo de startup erra rápido, corrige mais rápido ainda, o jogo segue. Porque para ganhar você tem que perder bastante. Exatamente. É assim que funciona, até na maioria dos esportes, né? Você perde muitas partidas para ganhar algumas. Exatamente. Para vocês ali é como funciona, é o dia a dia de vocês. Né? Vocês passam o dia testando coisa. Testa. Esse deu errado. Você pega o Fabrício lá do iFood, tô só com o iFood na cabeça hoje. Porque ele sempre fala muito disso. Ele fala, cara, vocês veem o iFood onde ele está hoje, vocês pensam que é tudo mil maravilhas, tal. Eu falo, cara, um problema pra cacete o dia inteiro. E eu erro coisa o dia inteiro. A gente tem constantemente umas 30 coisas sendo testadas ao mesmo tempo e uma dá certo. E as outras 29 dão errado. Mas pelo menos eu tenho a galera testando. Eles têm os squadzinhos lá deles que eles chamam dos jet skis, né? E, cara, ele tem dezenas daquilo ali funcionando e testando. Deu certo, pum, deu errado, tchau. Deu errado, pum, deu errado. Só que é a cultura que permite isso, fomenta isso. E não à toa estão onde estão, né? Dificilmente, numa cultura que não permite isso, vai acontecer de ter resultado fora da média. Ou fora do que é esperado. Que continua inesperado. E aí depende muito da pessoa, né? Conseguir viver dentro de uma estrutura dessa ou não. Mas a escolha, né? É um conformismo. Você tem que ter esse inconformismo, cara. Não dá para ficar num lugar desse. Tem que... E o que você imagina que as empresas precisam para começar a criar essa visão? Que é uma visão que você cria, é a semente que você coloca na cabeça de cada membro da empresa. Cara, você tem que criar um ambiente seguro. Né? A pessoa tem que sentir a vontade para poder fazer as coisas. Então você tem que dar as ferramentas corretas. Porque quando você está buscando esse tipo de gente, o que você precisa? Você precisa coragem e vontade. Você precisa de uma pessoa com coragem e vontade. Essa pessoa vai fazer. Só que você tem que dar as ferramentas corretas. Essa pessoa, por mais corajosa que ela seja, por mais vontade que ela tenha, sem as ferramentas corretas, ela não vai conseguir executar. E ferramenta que eu digo nesse caso é justamente a empresa proporcionar esse ambiente para ela. Então, tem que trabalhar nessa meritocracia de ideias que eu falei. Esse tem que ser o teu modelo de gestão. Você tem que compensar, né, dar chance para quem tem essas ideias dentro dessa... Então, é tudo sobre ideias e execução. Você tem que ter densidade de talento.
Então, você tem que dar oportunidade para todo mundo. Você tem que ter uma empresa que dê oportunidade para todo mundo. Você não pode ser aquela coisa, não, eu só pego da faculdade tal, que fala inglês fluente, que tem experiência no exterior, não sei o quê. Cara, com isso você não cria densidade de talento. Você vai ter sempre a mesma... Você cria aqueles estereótipos de sucesso, né? Então, para eu ter sucesso, eu tenho que ser assim, assim, assim. Aí você é uma pessoa excelente, que tem tudo que você precisa, mas, por inglês não é avançado. E ela não se formou na USP, ela se formou não sei onde, mas ela consegue fazer o que você precisa. E o inglês não precisa do avançado agora, você precisa, para daqui a pouco, ela consegue aprender. Consegue. Então, traz. Você tem que ter essa densidade de talento dentro da organização. Então, acho que das empresas vai muito nesse sentido, sabe? Cria o ambiente, dá as ferramentas para as pessoas, busca esse conceito, esse modelo de gestão baseado na meritocracia de ideias e tenha esforce-se para ter essa densidade de talentos dentro da organização. Você, né, por ter uma origem de esporte, você acha que competição faz bem ou competição em excesso faz mal? Cara, competição faz bem. Então tem aquela história da competição saudável. Claro, você não quer ninguém se matando, mas você precisa dos top players, cara, no final das contas. Então você tem que ter top performers. Tem uma das ferramentas que a Amazon usa, inclusive, na contratação, é o Bar Raiser, né? Então, em todas as contratações, eles têm uma pessoa que é escolhida como Bar Raiser, que é a pessoa responsável em se certificar que em todas as contratações, as pessoas, né? São vários Bar Raisers, que em todas as contratações que a Amazon fizer, você está levantando a régua. Todas. Então, é o Bar Raiser. Então, essa é a maneira que eles têm de assegurar, de certificar que eles sempre vão estar subindo o nível. É o level up, sempre vão estar subindo. Então, eles estão buscando sempre os top performance. Essa galera gosta de ganhar, Essa galera gosta de ser desafiada, e gosta de entregar, e gosta de ganhar. Então, essa competição é super natural que você tenha. E até certo ponto, às vezes, é interessante fomentar até. Mas, claro, sempre até esse nível saudável, vamos chamar assim. Então, porque no final das contas, está todo mundo indo para o mesmo objetivo. E essas empresas são muito drivadas por isso, propósito, né? Todos sabem aonde que está indo, todos sabem qual é o sonho grande, todos sabem que aquilo não é de short term, né? Curto prazo. E essas pessoas estão compradas com isso. Então existe essa competição, mas um dos grandes atributos dessa geração e dessa maneira de trabalhar da nova economia é a colaboração. As pessoas sabem trabalhar juntas, elas aprenderam. Então, você tem a tua ideia, você topa aceitar a ideia da outra pessoa e você topa trabalhar em conjunto para chegar junto lá na frente. Então, isso também é uma grande mudança que a gente vê hoje. Então, a competição existe e tal, mas, cara, você tem que ter a galera trabalhando pro mesmo objetivo para atingir esse sonho grande. Então, você tem que setar esses set stretch goals, né? Seta esses objetivos super esticados assim, faz com que as pessoas acreditem nesse sonho e trabalhem para isso. E a tua obrigação ali, responsabilidade, vai ser, obviamente, dar as ferramentas adequadas para que eles cheguem lá. Agora uma pergunta bem interessante. Como um CFO foi para a linha Lean? Foi através do curso que você encontrou o Diego Barreto? Foi antes? Cara, foi antes. Acho que a gente tocou um pouco nesse tema, mas acho que partiu muito também daquele inconformismo que eu falei, né? Para mim, nada estava certo dentro de finanças. A maneira como tudo era engessado e burocrático e tal. Mas eu acho que a primeira coisa que me fez olhar para o lado assim, falar, cara, tem que ter um jeito diferente de fazer, eu acho que foi o processo de budget. Que aquilo para mim era, e ainda é, nas empresas que fazem dessa maneira, é muito caótico e sem sentido nenhum. De você chegar e se mobilizar uma empresa inteira durante 3, 4 meses do ano para elaborar um budget. Então, a quantidade de recursos que você está investindo ali em termos de pessoas e de tempo para elaborar um budget que não vai estar pronto a tempo, cuja única certeza que você tem a partir do momento que você o terminou é que ele vai estar errado. Então, aquilo para mim era pavoroso. Eu não conseguia aceitar, eu questionava aquilo sempre.
Falei, mas o que tem de tão especial no dia 31 de dezembro que vai impactar ou mudar a tua maneira de fazer a gestão do business e tal? Isso me deixava maluco. Li isso, é claro que já há muito tempo existem empresas que trabalham de maneira diferente e ferramentas como os rolling forecasts e tal, mas que não eram aplicadas há alguns anos atrás. E, como eu falei, ainda hoje não são poucas as empresas. Se pegar a grande maioria, ainda está lá, budget de 70 mil linhas, e centavo aqui no mês a mês, que se saiu daqui o centavo, meu Deus do céu, tem que justificar para... Isso troço me apavorava. Eu falei, cara, alguma coisa diferente deve existir. Então foi aí que eu comecei a... Então acho que a minha ida para um Lean foi mais nesse sentido. Eu falei, beleza, vamos começar aqui pelo budget. Tem outro jeito? Tem. Porra, tem os rolling forecasts, tem outras maneiras, tem outros indicadores, tem outras formas de trabalhar, tem maneiras super ousadas, que você só tem ali um norte, um direcionamento. Vai? Mas tem alternativa. Beleza, o que mais que tem? Aí eu comecei a buscar modelo de trabalho e modelo de gestão. Comecei atrás, metodologia ágil. Eu falei, cara, por que eu não posso aplicar metodologia ágil aqui dentro de finanças? Para mim era um negócio que o pessoal de projeto estava aplicando lá e eles saíram do um waterfall para um agile com sprint. Eu, cara, comecei aí comecei atrás do pessoal da empresa. Me explica esse negócio aí. Via lá o pessoal fazendo as dailies em pés lá, eu chegava ali do lado, o que é isso que estão fazendo? E o cartazinho ali com o gráfico, não, mas quando tá o gráfico assim para baixo é bom, porque tá diminuindo os stories. Deu, cara, beleza, vou fazer isso em finanças. Como é que eu faço? Então, funciona assim. Fui lá, estudei, fui lá, pedi para as pessoas que já trabalhavam com isso me ensinarem. Falei, beleza, cara, vou tentar. Então, vou fazer alguns sprints aqui dentro de finanças. Eu quero desenvolver esse projeto, quero fazer essa coisa e tal. Então, esse sprintzinho aqui que eu preciso desse squad, esse sprintzinho, ensinei dentro das minhas capacidades na época para o time ali como é que isso deveria acontecer. Peguei meu time, levei lá o pessoal de projetos para eles ensinarem a metodologia e comecei a aplicar. Galera, a gente precisa fazer isso aqui que não está saindo do papel, né? Beleza, vamos tentar fazer aqui um sprintzinho de uma semana com daily, tal. O que tem que aprender? Tem que aprender o Kanban. Tá aqui, ó, o post-it, não sei. E, com isso eu acabei desenvolvendo um tanto a minha equipe ali, que na época também desconhecia tudo isso, e mantenho contato com todos até hoje. Todo mundo que eu trabalhei até hoje foi da minha equipe até hoje. Eu faço questão de manter contato e ver como é que as pessoas estão saindo. E todo mundo lembra muito disso até hoje, que eles trabalham muito mais dessa maneira hoje. Caramba. Mas lembro, caraca, foi aquela vez lá que você nos trouxe nos apresentou essa metodologia e tal. Então, acho que foi ali, mas partiu desse inconformismo mesmo de não aceitar as coisas da maneira que elas eram. E eu sabia que existia uma maneira melhor, só faltava alguém para executar e para peitar e falar, eu vou fazer assim, e pronto, e vamos embora. E uma pergunta que pode parecer muito besta, mas eu fiquei curioso com uma coisa no budget. Por que a maioria das empresas, elas trabalham com budget de uma forma que é meio bizarra? Todo mundo quer usar 100% do budget porque não vai receber o mesmo budget no ano que vem. Isso pra mim não faz muito sentido. Não, nada faz sentido. Nesse processo de budget tradicional, nada faz sentido. Então foi daí que surgiu também o Zero-Based Budget, né? Então, tem essa no caso que você mencionou, né? O comprador da empresa tal está aqui me atazanando porque ele precisa fechar isso até o final do mês, porque senão ele não tem budget para o ano que vem. Ou não, ele quer que a gente feche hoje, mas só fature em janeiro porque acabou o budget desse mês. Cara, olha o tamanho da estupidez. Tirando o pedaço disso que é puro mandraquismo, malabarismo e manobras, né, de gestão de fluxo de caixa e tal, é horroroso, cara. É horroroso. Então, você ter lá a outra pessoa, daí o outro lado, né? Você tem lá o pessoal da tua empresa com o budgetzinho, não, eu tenho aqui 10 mil reais para distribuir em brinde em outubro, que eu distribuí só 9, sobrou 1.000, mas aí eu pego esse 1.000 e boto para outra linha, porque foi aprovado lá em janeiro, no exercício que a gente fez de setembro a dezembro, baseado nas vendas que a gente não tinha a menor ideia, que, de novo, Sim. do número que você põe lá, cara, 15% daquilo você tem ingerência sobre aquilo. O resto é macro, político, econômico. Não vai. Você fez lá
budget animal, pá, Covid. Você fez lá um budget animal, Torre Gêmeas. Você fez lá um budget animal, guerra na Rússia. Não tem, não para com isso. Então, você tem alguns assumptions, algumas premissas, você tem um direcionamento e partindo daquilo ali, você vai manobrando. Como eu te falei a história do teste. Apareceu uma ideia que não estava no teu budget. Você achou interessante? Vamos testar? Vamos testar. Tá aqui, pum, o dinheiro para você testar. Agora, ficar naquele troço, cara... E eu lembro, cara, eu entrei lá na Arthur Andersen, sei lá, eu tinha 20 anos. Então, 23 anos atrás. Meu, até hoje igual. Eu vejo gente trabalhando assim. Pega lá aquele budget em 50 mil linhas e o cara tá lá no centavo do centavo do centavo. Tipo, pelo amor de Deus, cara. Isso você mobilizou uma empresa 4 meses para fazer. Tudo bizarro. Então, eu tenho um livro super bacana que chama-se Beyond Budgeting, que ele fala sobre isso. E eu tô, coincidentemente, esse negócio que eu venho brigando já há muito tempo na empresa, ela também brigando, que eu digo, de uma maneira divertida, porque o CFO Global, que é para quem eu tenho uma linha de repórter, ele sabe desde o primeiro dia que eu sou completamente contra o processo, e toda vez que a gente tem alguma discussão, mas, de novo, como eu estava falando, teve muitas coisas que eu já consegui mudar, inclusive o processo de forecast mensal, não sei, então, que já não tem mais da maneira como era antes, e eu falo para eles que esse ano é a última vez que eu vou me envolver de qualquer maneira em qualquer atividade relacionada a isso, se eles mantiverem desse jeito. Aí eu falei para eles que eu estou escrevendo um Beyond Budgeting Manifesto. Então, eu vou publicar lá e você vai ver na ferramenta de comunicação interna lá, um manifesto extremamente provocativo para todo mundo, mostrando o tamanho da idiotice que é fazer as coisas dessa maneira até hoje. Mas você tem razão, é super bizarro. Então, guardadas as devidas proporções, uma coisa ou outra realmente você tem que ter, né, certos caps, tal, limite, não sei o quê. Mas é super bizarro. Você vê hoje em dia ainda... E o corte do 31 de dezembro, que para mim é o mais fantástico de todos. Tá todo mundo trabalhando até chegar a 31 de dezembro. Então beleza. Então, mas agora a partir de 1 de janeiro a gente tem um budget novo. Ó, pessoal, o que mudou, cara? Nada. O negócio é absolutamente igual. Eu mesmo. Por que você fez aquele cutoffzinho ali? Não, mas a partir de janeiro, quais são nossas iniciativas estratégicas? Caraca, cara, se hoje você já não sabe e você está dizendo que em janeiro você vai mudar porque você tem que mudar, ou você tem que escrever em algum lugar que para esse ano minhas iniciativas estratégicas são essas. Porra, peraí, meu, alguma coisa tá muito errada. Mas, enfim, isso é um processo. É um processo difícil de ser mudado, hein? E Gui, o que né, você como CFO moderno, eu imagino que é o quê? Seria 3.0? Eu chamo de... quando eu cheguei na empresa, eu falei que eu ia mudar tudo e instaurar Finanças 4.0. 4.0? Finance 4.0. Mas então, realmente que era com toda a digitalização de finanças, toda essa transformação e o papel que finanças desempenharia dentro da organização comparativamente ao que eles tinham anteriormente. Então, isso que eu venho trazendo sempre, né? 3 anos atrás lá fiz esse plano, esse roadmap, esse diagnóstico, e a gente conseguiu, né? Tanto que hoje a gente tem o que eu chamo de real-time finance, né? Que não existia, então não 100% ainda, mas longe do que a gente tinha antes. Mas aí o CFO em si, eu vejo, o que eu vejo para mim, né? Não para todos os CFOs. Sim. Mas para mim, daqui para frente, eu gosto de falar como se, um CFO ao cubo, digamos assim, não um CFO 3.0. Então, o cara tem que continuar sendo o Chief Finance Officer, então continua sendo esse cara. Você tem que ser ou não é que você tem que ser, eu gostaria de ser também, e eu desempenho um pouco desse papel atualmente, que é um Chief Future Office, que é você ser o cara que está antenado nas novas tecnologias, em tudo que está acontecendo, não só o impacto que tudo isso tem em finanças, mas também o impacto que tudo isso tem em finanças. Então, eu não estou dizendo que você tem que entender o que é algoritmo de resistência quântica e de que maneira que isso impacta no negócio. Não, mas tem que saber que existe. Você tem que saber o que é Web3, você tem que saber o que é DAO, você tem que saber o que é NFT, você tem que saber o que é
o blockchain traz para você, que não é só criptomoeda. Você tem que entender e saber como aplicar algum tipo de embedded finance dentro do teu negócio. Então, isso foi um dos cases legais também de empreendedorismo que a gente teve. Então, esse cara tem que estar antenado. Então, o Chief Future Office é isso. Então, um pouco do que eu falei lá atrás, quando eu estava nessa pegada de o que eu tenho que saber, você tem que entender inteligência artificial, machine learning. Você não tem que saber exatamente se você está usando uma regressão linear, você está fazendo um modelo de algoritmo com rede neural para fazer uma regressão não linear. Não é isso, necessariamente. Mas você tem que saber que existe. Se você for chamado para decidir que tipo de ferramenta que a gente vai usar na empresa agora para fazer extração, modelagem, visualização de dados, você tem que saber o que tem disponível no mercado. Então, a gente vai entrar no metaverso? Vamos como? A gente consegue utilizar NFT. Então, uma discussão que eu tive lá na empresa esses tempos aí que eu estava indo atrás era a tokenização de recebíveis, né? Acho que comentei com você. Então, cara, eu quero transformar meus recebíveis em NFTs. Existe esse mercado? Como é que faz? Como é que funciona? Assim como o pagamento em cripto, que a gente falou. Eu quero pagar bônus em criptomoeda. Cara, sei lá, deve ter 2, 3 empresas no Brasil que fizeram isso ou que tinham feito na época que a gente fez. Eu fui atrás, como é que faz? Como é que funciona, quais são os impactos? Fui estudar legislação trabalhista, fiscal. Como é que faz a parte contábil, tipo de relatório regulatório que eu preciso preencher, porque tem, para apresentar para as autoridades. Fui atrás, fiz. Então, quando eu falo do Chief Future Office, para mim, está nessa pegada. É lógico que tem gente, principalmente no ramo que a gente está inserido, e você é um exemplo aqui na minha frente, que entende muito mais tecnologia que eu, é lógico, não é meu métier. Né? Mas então a gente tem lá, hoje, a gente tem, né, aqui na Latam, que é a geografia aqui pela qual eu sou responsável. A gente tem 700 desenvolvedores. Cara. Então, a gente tem gênios trabalhando para nós em relação à tecnologia. Você criou a tua própria criptomoeda? Cara, então, eu tenho que estar... Eu tenho gente melhor do que eu, mas eu tenho que entender, eu tenho que saber conversar com essas pessoas, pelo menos. Então, esse seria o Chief Future Office. E o terceiro, que eu gosto bastante, que vem de uma fala do Jack Welch, que, dentre outras coisas que ele citou, era um toque ali dele sobre liderança, e uma das coisas que ele menciona é que você tem que ser o Chief Fun Officer. Você tem que ser o cara que proporciona um ambiente divertido de trabalho. Né? As pessoas que estão lá, elas têm que estar lá porque elas gostam, elas têm que querer ir para o trabalho, tem que ser um ambiente bacana, elas têm que ter tesão naquilo, tem que estar ali, tem que estar celebrando, tem que estar se divertindo. Então, eu me vejo muito como essa pessoa hoje também, sabe? Cara, eu, na posição que eu estou hoje, com o alcance que a cadeira, vamos chamar assim, me proporciona, eu tenho condições de fazer isso. Ser esse cara, de buscar, de ir atrás, de provocar, de fazer a organização, inserir isso no DNA. Então, o que eu gostaria, como me vejo, né, daqui para frente, seria, se eu me mantivesse nessa trilha de finanças, assim, então é isso. Porque o que acontece muito hoje também é muito CFO indo para a posição de CEO, né? Tem acontecido muito, principalmente pelo CFO ter se tornado essa pessoa que detém conhecimento tão abrangente e multifuncional do negócio, ele ter essa corrente aí, né? Essa tendência de muitos CFOs virando CEOs. Mas me mantendo nessa trilha, eu gostaria muito de chegar nesse ponto assim de me realizar como o Chief Financial Officer, Chief Fun Officer e Chief Future Officer. Para mim, isso ia ser super bacana. Eu acho que isso daí você já se realiza, né? Vale lembrar que lá da sua mesa tem uma foto sua escrito procurado. Mas a recompensa tá uma mixaria, né? Aquilo lá é demais. Mas, estrategicamente, se a gente for avaliar, a gente passou por algumas tendências, né? Eu lembro que, eu acho que mais ou menos 20 anos atrás, quem sentava na cadeira de CEO era o pessoal de vendas, né? Exatamente. Aí foi o pessoal de vendas, aí depois começou a migrar um pouco pro pessoal de people, aí depois começou a migrar pro pessoal de TI. Uhum. E agora eu imagino que ele vai estar começando a migrar já para a cadeira de CFO. A minha sincera visão é:
Quando você é um CFO e tem noção, primeiro, financeira que é uma das almas do negócio ali, né? Porque todo mundo fala, você precisa ter venda. Se sua empresa sabe vender, ela vai se manter em pé. Não é. Se você não tem uma boa margem, se você não sabe o que é margem, você pode vender muito, Uhum. mas seu negócio vai negativar. E você vai ter pulmão para, né, É manter aquela o história, quanto negócio. mais rápido você cresce, mais rápido você quebra. Quanto mais você cresce, mais rápido você quebra nesses casos. Você pode ter as melhores pessoas do mundo, você vai Uhum. conseguir reter elas, você vai conseguir fazer planos para manter aquelas pessoas em casa. Então, é, eu acho que a próxima geração de, de CEOs, ela é justamente baseada não só somente nos CFOs, mas nas pessoas que, igual você, tem uma visão que é multidisciplinar. Porque no final das contas, se a gente, né, pegar um warp-up do que a gente conversou nessa última uma hora Uhum. aí, você mostrou bem claro que você conhece bastante sobre pessoas, conhece bastante sobre tecnologia, conhece bastante sobre o negócio, conhece bastante. Financeiro não dá nem pra Imagina, discutir. financeiro é o mais fácil. Você vive isso e você constrói isso e sabe navegar, né? Um famoso navegante ali. Você Uhum. sabe trafegar muito bem sobre cada um né? Dessas linhas diferentes de negócio. Eu acho que é isso que o negócio precisa. Porque, Uhum. por exemplo, eu sou CEO e, cara, meu negócio quase quebrou 2 vezes por causa que eu não sabia olhar finanças. Margem, eu sei o que é margem há 1 ano e meio, Mas isso sabe? é super normal. É normal, mas as pessoas não têm noção da importância da margem, né, pro negócio e de saber Uhum. disso, por exemplo. Mas o bacana, isso daí foi nessas mentorias de startup, foi isso, sabe? Que é super natural que eu tô falando, são casos como o seu. As pessoas têm um negócio bom, um negócio lucrativo, um negócio que tem potencial, mas que por esse leque, essa falta do conhecimento ali financeiro, muita gente acaba quebrando as pernas ali cedo ou não sabendo navegar da melhor maneira possível. Então a parte da mentoria foi muito legal nesse sentido, sabe? De conseguir dar uma enquadrada ali, sabe? Não, ó, vamos por aqui, se é desse jeito, você realmente vai negativar, você vai morrer, o teu run rate vai ser assim, tal. Então, com isso daí, eu acho que eu consegui, por diversas vezes, ajudar o pessoal a entrar no caminho, digamos assim. Mas eu concordo com você, a cadeira do CEO, sem sombra de dúvida, é da pessoa que tem esse conhecimento do todo, né? Então, é difícil você pegar alguém que venha... Então, por mais estratégica que a posição seja, uma pessoa que é uh, o head de people, né? De pessoas. Eu tenho visto poucos movimentos de uma head people virar CEO ou de um CIO virar CEO. Então, normalmente, ou essa pessoa que tem realmente a visão de vendas, porque no final das contas o cara está lá vendendo a empresa, e nesse sentido é que abriu-se espaço, por conta dessas movimentações todas que a gente discutiu, para o CFO entrar. Porque você veja, hoje, além de finanças, eu tenho sobre minha responsabilidade governança, risco, jurídico, TI, people. Então, essas áreas todas estão ali. Então, eu sei o que está acontecendo em todas elas e estou colado ali com marketing, comunicação e vendas. Né? Então, é uma cadeira privilegiada nesse sentido, de ter se tornado esse profissional multifuncional realmente, que tem essa visão estratégica do todo e tem condições de chegar lá. Não é absolutamente a minha pretensão, em nenhum momento eu gosto muito do que eu faço. Eu gostaria, assim, de tocar mini projetos, sabe? Como eu mencionei algumas spin-offs. Vamos fazer uma spin-off desse negócio que a gente tem aqui e eu seria o mini CEO dessa mini spin-off. Isso eu acho bacana, porque realmente é um negócio que ia me tirar um pouco da zona de conforto e me dar um desafio super legal.
mas de maneira alguma não me vejo hoje como sendo essa pessoa, porque realmente eu gosto muitíssimo do que eu faço. Então, pelo menos por enquanto, não. Então, assim, finanças e estratégia. É isso que eu me vejo fazendo. Mas a vida é uma longa jornada, né? Mas vamos ver. Quem sabe até lá eu não viro um empreendedor e abro Por que fundo não? uma startup aí com você. Por que não? Vamos pro nosso. Eu ia falar bate-bola, mas bate-bola é bem batido, Bate né? bola. Qual que é o Parece. outro nome? Qual que é o nome da mais Eu, trend aí? eu coloquei Quick Play, mas. Quick Play? Ah, Quick Play. Vamos pro Quick Play. poderia me compartilhar mentores que você tem? Mentores, cara. Não vai ser tão quick esse play assim. Ou tem que ser aquele tipo pá, 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 pá. Não, Não, não precisa. Não, eu quero falar um pouco, porque, cara, mentoria é um troço fundamental. Você tem que ter mentor na tua vida. Durante todo o processo, e eles não precisam ser os mesmos ao longo da tua trajetória. Eu tenho mentores que me acompanham desde o começo. Então, como eu falei, meu primeiro emprego corporativo, de verdade, foi na Arthur Andersen. E tem duas pessoas da Arthur Andersen que até hoje, depois de 20 anos, são meus grandes mentores. E eu os consulto sempre que eu preciso de qualquer direcionamento. E ao longo do tempo fui tendo outros. Eu brinco hoje que eu tenho um outro que tem me ajudado muito também, que é o Vitor Oliveira, que ele é o CFO hoje da GSK, CFO global da GSK. O Diego, eu brinco com ele que ele presta um serviço para mim hoje de mentorship as a service gratuito, porque é só o fato de você ter acesso a ele ali. Então, e você, cara, eu falo do Diego, mas você pega Diego, pega o próprio Fabrício, pega a Cris Junqueira do Nubank, pega o Thales. Cara, você vai listar aqui, essas pessoas estão um dia inteiro ali, disponibilizando o tempo delas, respondendo o que você quiser, tipo, tá ali. É claro que não é aquele serviço personalizado, por isso que eu brinco com o Diego, que é um serviço de mentorship as a service gratuito, que eu tenho uma assinatura e todo dia eu ligo lá e estão as caixinhas com as perguntas e eu fico vendo os insights deles, o que eles postam, e eu pergunto e eles respondem e tal. Então, mas eventualmente dou uma chorada para ele lá, inclusive recentemente foi em relação a essa mudança que eu preciso fazer no meu modelo de trabalho e modelo de gestão, então que eu estou chamando de Reset Plan, que é de eu me autoavaliar de novo, perceber o que está acontecendo, onde eu estou, né? Porque o teu entorno vai mudando muito. Então, se você não fizer essas paradas, esses resets, você vai se perdendo. Então, fui lá pedir para ele. E uma coisa muito bacana que eu tenho buscado mais recentemente também, foi muito por conta desse shift para a tecnologia, que são as mentorias reversas, que inclusive você é um dos meus mentores, então que a gente pega, são pessoas, eu sou de uma geração diferente, a gente tem 20 anos de diferença, sei lá quantos, 15 anos de diferença. Então eu tenho você hoje como um grande mentor nesse sentido, tem uma outra pessoa que trabalhou comigo que também é muito mais nova que eu e super antenada em tecnologia e tal, que para mim tem sido super transformador também, e eu vejo pouca gente fazendo isso. Então, mentoria, você tem que ter, não precisa ser o mesmo, você pode, porque a tua jornada vai mudar, mas sempre tenha. E esse caso da mentoria reversa, para mim, tem sido, de novo, outro game changer. A hora que eu percebi, falei, cara, não, eu tenho que estar com essa pessoa. Seja para me ensinar a usar uma ferramenta nova, a TikTok apareceu, preciso de alguém para me... Cara, seja para isso, seja para me ajudar a navegar nessa ambiguidade aí. Então isso para mim tem sido super bacana. Então você é um dos meus grandes mentores. Que honra. De forma alguma, é um prazer sempre conversar. E atleta? Você, por ser um atleta, quais são os que você fala? Bom, para mim, disparado, Senna. Senna? Então, acho que... Caramba, que legal. Para mim sempre vai ser a grande referência. O Federer, obviamente, por ser tenista, e ele se aposentou, né, recentemente, aí, um mês atrás, poucas semanas atrás. Bonito, inclusive. Então foi, nossa, fantástico. Não, esse é um cara que, assim, cara, não tem o que falar. Então, dois exemplos assim maravilhosos para mim, Senna e Federer, e o Jordan também. Eu gosto muito. Tem muita gente falando dele por causa do documentário agora, né, do Last Dance, que, porra, fantástico. Muito legal. E eu fiz um curso de liderança com o Bernardinho, né? E eu achei legal que o Bernardinho falou assim, eu não assisti o Last Dance, eu estudei o Last Dance. Então, ele assistiu algumas vezes estudando. É muito bacana. Mas quando eu morei lá nos Estados Unidos, quando eu tinha lá 14, 15 anos, foi em 94, 95, foi a época que o Bulls estava naquele...
Então, desde lá eu já tinha muito... Eu já admirava muito, assim. Então, eu acho que esses 3 são super marcantes para mim, assim. Cena desde pequenininho, né? Que eu via a Fórmula 1 com meu pai. Então, desde que ele apareceu até quando ele morreu. O Federer muito, obviamente, depois de eu ter começado a jogar tênis. E o Jordan também da infância e até hoje. Mas o documentário realmente foi... Né, trouxe de volta aquele troço dele. E eu faço um link muito direto desse documentário do Jordan com aquilo que eu falei da Bollettieri lá atrás, que é o Be the Best You Can Be. Ele falava, cara, você tem a obrigação de ser o melhor todos os dias para você e para tua equipe. Você tem a obrigação de vir para cá e fazer o máximo que você pode, se entregar ao máximo e ser o melhor para todo mundo. Isso para mim cara, é fantástico. E é isso que tem que fazer, cara. Você tem que ser o melhor para você e para os outros todos os dias. Dá o seu melhor todos os dias. Gui, você não assiste filme? Cara, eu assisto filme pouco. É que assim, eu vejo muito pouco televisão. Pelo fato de eu ler tanto, não me sobra tanto tempo para ver televisão. Então, TV aberta, tá? Obviamente que eu nem tenho em casa há muitos anos. Esses dias estava, sei lá, eu queria ver Fórmula 1. Esse ano eu sou viciado em Fórmula 1 também, desde que eu nasci. Aí, esse ano, ou ano passado, sei lá, a Fórmula 1 foi pra Band. Aí, quer ver, não tem Band na televisão em casa. Não, como não? Não tem televisão aberta. Aí teve a Olimpíada, no meio da pandemia lá. Quero ver, não tem, porque eu não tenho... não, vai passar na Globo, vai passar no Sport TV. Também não tenho nada. Então, eu vejo pouquíssimo, tenho que ir atrás de qualquer... Então, o que eu mais vejo é documentário. Então, tipo esse Last Dance, o da Fórmula 1, o Drive to Survive, Animal. E filme, eu sou meio nerds com Marvel, né? Eu gosto muito, Avengers e tal. Então, todos que lançam vão no cinema ver e tal. Mas eu não tenho assim um filme predileto. Então, quando eu sempre estou de livro, me veio tipo, sei lá, uns 100 na cabeça. Para cada tema que você falar, eu vou ter uns 10 para listar e discutir. Filme não tenho. Quando alguém me lembra, eu digo, você tá, putz, esse é legal. Então, tipo, da Marvel, eu lembro do último do Homem-Aranha, No Way Home, que achei foi muito legal. Eu gostei. Show de bola, animal. Agora, não vou chegar aqui e falar assim, não, cara, porra, O Nome da Rosa, eu achei animal. Sabe, não... Tem muitos que eu gostei, Godfather, eu gostei um monte. Tem bastante filme legal. Até o Top Gun, o último aí. Que, né, eu não assisti ainda. Assisti, achei bacana. Eu não sou muito crítico, assim, pra ali. Eu tô relaxando e não é um negócio que me pega muito, assim. E viagem? Qual foi a mais marcante na sua vida? Viagem marcante? Bom, cara, acho que foram 2 que me marcaram bastante. Foi para Machu Picchu, né? Quando fui pro Peru, lá foi um negócio que eu não sou desses caras de, né? E a energia do lugar, eu vou lá e vou pisar descalço na areia e não sei o quê. Mas, cara, eu cheguei lá e foi um lugar que me impactou mesmo, assim. Eu cheguei e falei, caraca, que energia mesmo, bacana, diferente e tal. Foi um negócio que eu não tinha sentido, assim, achei muito legal. E outra que eu achei bem bacana, bem diferentona, assim, também foi pra Tailândia. Então, também um mundo completamente diferente do que a gente tá acostumado. Então, lá foi uma que também... Muita viagem legal, mas acho que essas 2, assim, foram mais impactantes, eu diria. Prometo que é a última antes da gente ir pra nossa conclusão, hein? Tranquilo. O que certamente você faria novamente na sua vida? O que certamente eu faria? Cara, essa é fácil, na verdade. Acho que eu casaria de novo com a minha esposa. Acho que decisão mais acertada da minha vida. Então, realmente essa acho que é uma que, né, não tenho dúvida nenhuma, que eu faria de novo. Aproveita, já que fez toda essa homenagem. Não, ela não sabe nem que eu tô aqui. Meu. Sério? Quando for ao ar, ela vai ver, não, mas ela sabe disso. E você vivendo essa vida frenética que a gente vive, cara, né, de executivo e alta performance, se você não tem alguém do teu lado ali, uma parceira do teu lado que te acompanhe, que te dê suporte, e ela também é uma executiva top, né, de uma das maiores farmacêuticas do mundo, tal, também vive uma vida maluca, com os 2 filhos, então você sabe que, cara, eu não dá para entender como é que elas conseguem fazer. A Cris Junqueira lá do Nubank, ela tem uma frase que é: a mulher grávida é o mamífero mais eficiente do planeta. Então, eu acho que eu vou um pouco além. Ele, para mim, não é grávida, é lactante. A mulher que acabou de ter o filho. Porque a mulher que está grávida
tá ali, tá aí, e elas são fenomenais. Mas eu lembro da imagem, cara, da minha esposa na pandemia, com um bebê no colo, a panela, tipo, ela fazendo a comida, né? Que era aquele lockdown total, não tinha ninguém, não tinha, o computador aberto do lado do fogão, fazendo call. E eu Caramba! tava no escritóriozinho ali da nossa casa, né? Fazendo um call, saí do call. Nossa, meu Deus, porra, que call, que estresse, não aguento. Eu olhei pra ela assim, a guria tava com um filho, uma panela, um computador. Caraca, então, eu não entendo. Então, se você não Caramba! tem esse suporte, essa parceria dentro de casa, pô, você tá lascado. E isso realmente ajuda os dois a crescerem juntos, né? Então, eu acho que... não tenho dúvida nenhuma que se fosse para escolher uma coisa fazer de novo, faria essa, mais Caramba! acertada. Que demais. E Gui, para nossa conclusão, o que você falaria para qualquer, né, intraempreendedor, qualquer pessoa que está começando ou está tentando se esforçar dentro da empresa para fazer acontecer as coisas? Cara, Difícil, hein? é, você tem que ser o agente da mudança, cara. Você tem que provocar a mudança. Então, para isso, acho que um passo antes, você tem que entender profundamente do negócio. Então é difícil que, né, quem está entrando, quem está começando, tal. Mas eu acho que o primeiro esforço é esse: entenda profundamente do negócio para entender qual é a melhor maneira com a qual você consegue agregar valor, ou aonde você consegue agregar valor, e seja o agente dessa transformação. Fomente esse inconformismo, né? Seja o inconformista. Fale, tenha a voz, peça o flor ali, né, para você falar, exponha as suas ideias. E daí, nesse sentido, volta um pouco naquela história de escolher para onde você vai, né? Saiba que se você escolher vir para esse lado aqui, da velha economia, vai ser muito mais difícil. Se você vier para esse, você vai estar no ambiente que vai te proporcionar esse tipo de coisa. Então, entenda o negócio, mantenha esse inconformismo, provoque, traga soluções, traga ideias, que é o que eu falei antes, tudo ideia e soluções. Então, ideia e execução, desculpa, você tem ideia e execução. E se você tem a coragem e a vontade, que é o que eu digo para essas pessoas, né? Tenham a coragem e a vontade. E vocês encontrarem empresas que dão as ferramentas corretas, aí o caminho está pavimentado ali para você conseguir executar o que você pretende, os teus sonhos. E não tenha receio, né? Não tenha medo. As pessoas estão esperando isso de você. Então, eu ali com o meu time, eu tô esperando que as pessoas me tragam coisa todos os dias. Então, você sabe, eu tenho ali uma galera, né? Sei lá, 50 pessoas que estão ali reportando para mim numa frequência ali diária. E, cara, eu espero delas isso. Então, não é... mas eu não... Não, me traga todos os dias toda essa provocação, essa aflição, essa sugestão. Eu faço aqueles calls, né, abertos para a empresa inteira, então me coloco lá na frente das 700 pessoas. Falei, cara, o que vocês querem falar? O que vocês querem fazer? Surgir? Tem várias coisas que a gente está colocando em prática que vieram de sugestões dessas conversas. Né, um exemplo que me vem rapidinho aqui na cabeça é um chatbotzinho na intranet para ser o FAQ do RH. Perguntas frequentes cara, veio de uma conversa dessa. Isso entra em empreender. A pessoa falou, porra, toda hora que eu tenho que ligar para o RH, não sei para quem que eu ligo, quem que é responsável por compensation, quem que é responsável por benefício, para quem que eu peço oleria. Por que você não põe um chatbotzinho ali? Isso a gente desenvolve dentro de casa com qualquer um dos nossos consultores lá. E, porra, cara, que bacana. Então, Então, aqui eu estou dando o exemplo das duas coisas. Da empresa que está proporcionando o espaço, né, criando esse ambiente para as pessoas trazerem, e da pessoa ser o agente e assumir o protagonismo e falar, beleza, cara, vamos lá, tá aqui, por que vocês não fazem isso? Ou então eu fiz isso. Isso acontece demais. Então, olha, eu fiz, isso aconteceu anteontem. Nós criamos esse newsletter aqui da nossa área e estamos publicando assim assado aqui. Caraca, cara, animal. Então, é esse tipo de gente que você precisa. Então, sejam esses agentes de mudança, assumam o protagonismo, provoquem as pessoas que estão ali na liderança, porque elas querem isso. É isso que elas esperam de vocês. Que demais, que demais. É isso, cara. E com isso, a gente finaliza esse bate-papo aqui.
Foi super gostoso, agradeço bastante, Imagina, né? cara, eu que Pelo seu agradeço. tempo de estar aqui. Eu sei que você deve estar desesperado, várias mensagens. Deus me livre, não quero nem ver. Até engasguei. Mas muito obrigado mesmo. Essa foi mais uma história em digital. Espero que vocês tenham gostado, né? Um CFO 4.0. 4.0, quem me dera. E a gente se vê no próximo programa, viu, gente? Valeu, Obrigado, viu? brigadão, obrigado, pessoal. Valeu.